Olá, hoje aqui ao meu lado eu tenho o prazer e a honra de entrevistar mais de que uma das figuras mais eminentes do nosso país, um amigo querido, Romeu Chapchap, que abre a sua casa para nos receber a The Winners e o nosso blog aqui. Romeu, obrigado pela tua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade de me comunicar através de vocês a experiência que a gente adquiriu e uma maneira mais prática de discutir a indústria imobiliária brasileira. Romeu, a primeira questão que eu quero trazer aqui para a nossa audiência é 1958. Você já, como estudante, você já tinha o desejo de construir. E você sinalizou, escolheu um bairro, o bairro de Indianápolis, para construir 2 casas. E como é que foi isso, Romeu? Olha, eu sempre gostei de ver. Eu morava aqui no Paraíso e me lembro que eu fazia esportes no Pacaembu. Pegava o bonde Camarão na Praça Oswaldo Cruz e pegava a Vila Paulista e descia Angélica. E ia para o Pacaembu para fazer. Era uma forma de fazer exercício. E eu ficava impressionado com as primeiras obras começando na Vila Paulista. Quer dizer, era uma forma de acompanhar, porque o bonde ia da Praça Oswaldo Cruz até praticamente a Consolação, descia Angélica, e eu ficava vendo coincidentemente, aquilo nascendo, aquilo crescendo. E eu até tinha planos de fazer faculdade de Direito, mas aquilo me fez mudar a minha cabeça no sentido de dizer, eu gostaria de fazer o que essa gente faz aqui. E a partir daí eu me candidatei, fiz vestibular para fazer engenharia, até confesso a você, eu fiz a Politécnica, era primeiro, e depois eu fiz o Mackenzie e acabei entrando no Mackenzie. E ficamos, durante essa fase, quando eu estava no 4º ano de engenharia, surgiu a oportunidade, eu falei, aqui na faculdade a gente aprende muita coisa, mas eu percebi o seguinte, como é que é construir? Ninguém está me ensinando como é que faz isso. A gente pega as partes daquilo. E a partir daí, eu tive a oportunidade de... Eu tinha uns amigos que tinham uma construtora, lembro até o nome, Saeg Sawaia, construiu. E ele tinha um relacionamento comigo. E eu cheguei e disse assim, eu queria começar a construir, você me ensina? Como é que faz? Bom, resumindo, desde a hora de fazer uma planta, como essa que você citou, que foi na rua Alameda dos Camaiuras, no bairro de Higienópolis. E a partir daí, planta, prefeitura, aprovação, ele nos orientou. E quando começou a obra daquelas 2 casas, eu era parceiro de um estudante de arquitetura, o Anwar Indi, na época eu era engenharia. Ele fez o estudo, o projeto, e caminhamos à prefeitura, mas com o nome do Saeg Sawaia, porque não tinha, não havia, não era provar meu nome. Aprovamos a casa e ele começou a nos contar como é que começa. Apresentou empreiteiro, fundações, concreto armado, tudo aquilo que envolve uma construção. Foi o melhor aprendizado, eu sempre me lembro desse pessoal da Saeg Sawaia, Jorge Saeg, Fuad Sawaia, que nos orientou. E ao longo, 6 meses depois, a casa ficou pronta. Que maravilha. Então, daí eu disse, agora vamos vender. Como é que faz? Financiamento na época era só do IPESP, Instituto de Previdência. Então, fui aprender também como é que você processa, a partir da hora que a casa ficou pronta, você teve o habite, fazer agora a parte comercial. Então, contato com imobiliárias, quer dizer, todo esse aprendizado que eu tive a sorte de ter e a oportunidade nos anos 80, eu me formei, eu fiz engenharia de 59 a 64.
Então, isso foi em 63. Eu estava no 4º ano, já entrando para o 5º ano da faculdade, e aí que eu tive essa oportunidade de aprender. Brilhante, Romeu. Vamos dar um passeio. A nossa conversa aqui, e a nossa audiência que te conhece, você é uma figura absolutamente conhecida no Brasil, queridíssimo por várias autoridades hoje em postos importantes do nosso país. Mas vamos dar um passeio. Desta época até o Minha Casa Minha Vida, como é que foi essa trajetória, Romeu? Porque você teve um papel brilhante com o atual presidente Lula quando ele estava no primeiro momento de governo. Como é que veio essa história do Minha Casa Minha Vida? Conta para nós. Eu ia pulando uma etapa. A partir dessa experiência que eu tive, e também falei, como é que a gente, já com os diploma formado, eu queria fazer uma obra. E fui fazer a primeira obra, coincidentemente, com um arquiteto que estava fazendo, e também me orientou. Primeira obra, um prédio que até agora existe na Rua Manuel de Nóbrega, 220, edifício Paládio. Eu tive a oportunidade de me envolver na construção, no projeto desse edifício. E a partir daí, a obra está lá e aí parece que aquilo já foi um empurrão. Já quando me formei, eu já estava fazendo obra como se engenheiro fosse. E realmente formei em 1959. Você queria saber Minha Casa Minha Vida. Isso aí é uma etapa longa. Aí entra a questão do Secov, a minha participação, eu sempre entendi que a gente deveria participar de associações, era uma forma de aprendizado, de comunicação com pessoas do ramo. Eu sempre fui adepto dessa teoria. Então passei a frequentar, por exemplo, uma entidade que fazia exatamente ensinamentos, ou representava o setor da construção habitacional. Secov, Sindicato das Empresas Imobiliárias. E passei a frequentar. E frequentar, na época, a figura máxima no setor era Adolfo Lindenberg. E a sede do Secov, no Largo do Café, mudou-se para a Avenida Paulista. E eu passei a frequentar as reuniões, simplesmente como um associado. E a partir dali a coisa foi, virei, no fim, acabei sendo uma outra gestão de um outro presidente, fui convidado para ser secretário e assim frequentando. Agora, para chegar no ponto que você perguntou, eu vou pular um pouco. Não, nós vamos voltar. A gente queria que a nossa audiência, quando nós fizemos a entrevista com a nossa audiência, ela falou, como é que é a história da Minha Casa Minha Vida? Mas você pode contar daqui a pouco. Conta para nós essa trajetória da casa e desses edifícios. Quantos edifícios você construiu na sua carreira? A partir dessa época, 59, 60, eu montei a construtora e, bom, só para ter uma ideia, de 59, inauguração do primeiro prédio também com a ajuda desses engenheiros amigos. Eu posso dizer para você que em número de edifícios na cidade de São Paulo foi mais de 100. 100 edifícios não é muito, pelo período que foi daquela época até o presente data. Mas construí também, acabei me envolvendo no Guarujá, acabei indo para lá também, no interior alguma coisa, e eu estava com uma pequena empresa imobiliária chamada Construtora Romeu Chop. Antes nasceu uma IMB, mas logo uma associação, então eu comecei já a desenvolver isso. E frequentando, como eu disse para você, entidade, Federação do Comércio, vizinho Papa, o presidente na época. Quer dizer, eu era um curioso, um aprendizado na participação, na comunicação, e passei a orientar, a dizer para filhos frequentadores dessa entidade. Falei, vocês precisam estar sempre participando. Vocês vão participar de reuniões, vai ficar até muita coisa, mas não deixe de estar envolvido nesse métier. E a partir daí isso eu fazia. Então vamos lembrar o seguinte, naquela época, bom, aí eu tenho que pular a etapa,
eu passei a frequentar uma outra entidade internacional que abriu a sede em São Paulo, a chamada FIABS, Federação Internacional das Profissões Imobiliárias. E eu recebi no Secov como diretor, que era de várias áreas, me envolvendo. Eu gostava muito de viagem, sempre fui um fanático viajante. Só para ter um exemplo, eu fiz em viagens internacionais, na minha vida até hoje foram 330 viagens internacionais. Viagem de 3 dias, a viagem de 30 é uma viagem. E a partir dessa entidade internacional, FIAPS, eu comecei a me envolver um pouco também com esse mercado imobiliário no mundo, em congressos internacionais. E a partir daí, um dos congressos que eu participei, me lembro até quando foi no ano 1995, foi em Singapura. E eu acabei indo para Singapura e fui nesses congressos, tinha visita às obras que eram desenvolvidas. E Singapura estava começando a se transformar num paraíso fiscal. E eu fui visitar, porque é bom que saiba que Singapura era um pedaço da região lá da Malásia e que estava praticamente favelado. E grupos internacionais, países, encontraram em Singapura águas profundas. E o presidente, naquela época, transformou Singapura num polo exportador para os países asiáticos, Tailândia. E então, nessa viagem, nesse congresso, eu tive a oportunidade de visitar projetos imobiliários que a finalidade do presidente daquela época, de Singapura, era transformar a população evoluindo. Na época das favelas, com um país que também estava crescendo economicamente. E fiquei impressionado em visitas que eu sempre fazia e faço quando vou no congresso, não fico limitado somente à parte teórica. Eu vi que eles já estavam desenvolvendo projetos imobiliários mais nobres, mais completos. Já estava passando anos e aqueles pequenos edifícios construídos na própria favela, no terreno da favela, já estavam sendo demolidos e já estavam transformando aquilo em condomínios de casa. A partir dessa ideia, disso que eu vi, eu fiquei tão impressionado, porque algumas experiências do Brasil, até o prefeito, na época, Jânio Quadros, no sentido de desfavelar, cometeram alguns enganos. Empurrava para cá, empurrava para lá. E que ele levava o morador da favela para outra parte da cidade. Isso foi uma falha, porque o morador daquela favela, ele trabalha no entorno daquela favela, o homem e a mulher. E esse projeto Singapura, que foi dado, por que Singapura? Aí vem a história. Eu fui convidado para ser secretário da Habitação pelo Maluf, prefeito de São Paulo. E tive uma reunião, mas eu não tinha condições de abandonar a minha pequena empresa e acabei indicando uma pessoa e disse para o Paulo Maluf, na época, um projeto que vai vingar e que todo mundo precisa é um projeto desse tipo. O Lair Calembu. Aí eu indiquei para ele, que aceitou o cargo, o Lair Calembu, era meu diretor no Secov, o Maluf o convidou, entreguei a ideia do projeto. E ele deu o nome de Singapura, por quê? O projeto eu trouxe de Singapura. Então, os assessores publicitários, vamos dar esse nome. E nasceu o projeto Singapura. Então, só para chegar no ponto da sua pergunta, esse Singapura, que foi o sucesso do governo Maluf, e aí vem a história depois, começou a ser o governo seguinte, federal. Que era o presidente Lula. Lula. E a Dilma, como ministra, e o Lula queria fazer alguma coisa forte nessa área imobiliária que sempre foi muito complexa, muito difícil. E o Singapura passou a ser um embrião,
uma ideia. Uma referência. Uma ideia de sucesso. E nasceu o projeto, a vontade do presidente Lula de fazer 1 milhão de casas populares. Que é o Minha Casa Minha Vida. E aí, para não dar esse nome que era do Maluf, nasceu o nome Minha Casa Minha Vida. Então, a Minha Casa Minha Vida, que hoje é um sucesso absoluto na área imobiliária, colaborando para a população mais carente, no sentido de poder ter acesso a uma casa, a um apartamento, ele deu o nome do projeto Minha Casa Minha Vida. Foi na época que a Dilma era ministra do Paulo Maluf. E aí, eu prazer de sempre conversando com você, você sempre foi um entusiasta de que alguns fatores são primordiais na vida de um ser humano. E ele pode ter várias coisas, mas eu me lembro que você sempre, inclusive na época, o governador Geraldo Alckmin, você contava ali conosco, nos trazia conversar com o governador, mas você tinha um princípio sobre a moradia. Qual era esse princípio? De criar as residências populares. O que eu dizia, isso, tive a oportunidade de levar essa mensagem depois, muitos anos depois, e que geralmente os governos... como é que você vai fazer moradia? Vai dar moradia? Não existe. Moradia custa caro. É o sonho da vida de qualquer pessoa ter a sua casa própria. E nessa época, essa vontade do Paulo Maluf no governo Dilma, eu quis conhecer mais de perto, e uma proposta de 1 milhão de casas. E aí, a partir daí, foi usado mais ou menos esse modelo que o Paulo Maluf chamou de Singapura, e o governo Lula chamou de Minha Casa Minha Vida. E aí, a partir daí, começou a aparecer empresa. E aí precisava também criar um sistema de financiamento, que é o que tinha lá. Não tinha, nós não tínhamos o sistema do Banco Nacional da Habitação. Praticamente existiam o que chamava de Coab, mas eram os valores tão baixos e a quantidade era tão pequena, que a partir daí, também com a nossa interferência e sugestão, que se criasse, que no Brasil, atrás, nós não tínhamos recursos para habitação em governo federal. E você sempre defendeu a tese de que a dignidade do ser humano, do pai de família, a educação damos um jeito, saúde a gente dá uma ajeitada, mas moradia... E eu falava isso muitas vezes para o Alckmin, dizendo, o brasileiro, bem ou mal, sem educação, sem escola, ele consegue trabalhar carregando um saco de cimento. Verdade. Na parte médica, na parte de saúde, existe um sistema chamado SUS. Bem ou mal, existe um sistema que ajuda a população carente. Por uma questão de escola, então, o analfabeto, e dizia também o seguinte, casa, moradia, não tem solução. Como é que você tenha acesso? Então eu dizia, governador, o projeto Singapura, do Maluf, o projeto Minha Casa Minha Vida, elevou o prestígio do governo, porque estava chegando um ponto. Porque casa, você não tem solução. Então, ou você mora na favela, ou você mora então, em algum lugar irregular. Precisa... E a partir daí, começou a ter financiamento adequado. Criou-se, só para ter uma ideia, para chegar agora, fazendo apenas uma informação. Muita gente, muitos amigos, criticaram o fato do Lula aceitar o convite, o Lula não, o Alckmin aceitar o convite do Lula. Mas eu diria que tem essa impressão de que o Alckmin, que é um homem, é um político calmo, tranquilo,
e não é daqueles políticos que estão falando sempre, ele pouco faria no governo. Vice-presidente da República, um homem que foi governador de São Paulo e que todo mundo queria ouvir. Mas eu conto para algumas pessoas que criticam, eu não estou aqui defendendo politicamente, eu estou tão somente dizendo, olha, o Alckmin se aderiu ao Lula, mas a Minha Casa Minha Vida, depois do governo Bolsonaro, estava perdendo força, ele estava bem, foi perdendo. Por quê? A inflação brasileira estava aumentando, materiais de construção, pegamos uma época inflacionária, com a pandemia, etc. Tal. E os financiamentos determinados pelo governo para uma aquisição de uma habitação nesse projeto Minha Casa Minha Vida ficou tão pequeno em relação ao aumento de custos. Começo do governo Lula, e o Alckmin teve a oportunidade de aprender muita coisa nesse setor, nas várias campanhas que ele se dispôs, conversando, modéstia à parte, com muitas conversas sobre esse assunto. O financiamento máximo em cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, passou a ser menor do que a capacidade de produzir. A primeira medida que o governo Lula, uma das primeiras medidas, foi elevar o valor de financiamento dessa moradia para um número adequado em relação à inflação. Conclusão, o sucesso foi tão grande que hoje São Paulo, a nível nacional, está construindo quantidades de moradia para essa população de baixa renda. Exatamente. Graças à adequação dos financiamentos máximos em relação à inflação. Romeu, uma das coisas importantes que você acabou de falar, e eu sempre digo que o Dr. Geraldo Alckmin tomou uma decisão de Estado, que é aquela decisão que as pessoas que estão aqui do lado de cá, que votam, não avaliam o quão importante ele enxergou a necessidade de apoiar um projeto. Quero dizer que nesse diálogo, quando ele foi candidato a prefeito, candidato a governador, do qual nós mantínhamos diálogo sobre essa área habitacional, eu sempre dizia para ele que esse tema era um tema extremamente positivo para o político almejando um cargo. Por causa desse diálogo, ainda no governo do Estado, do Geraldo Alckmin, foi criado o projeto Casa Paulista. Exatamente. O que significa uma espécie de uma secretaria tipo Minha Casa Minha Vida na habitação de São Paulo. Estadual. E esse projeto passou a ser bancado no sentido de financiamento pelo governo do Estado e o financiamento para atender a população de São Paulo, filiadas a Coab, Secapes, etc. Então, o próprio governador Geraldo Alckmin, modéstia à parte, se aprimorou no conhecimento de como esse financiamento colaborava até pelo sucesso do governo. Exatamente, é o que a gente fala do estadista, né? O estadista, ele percebe algo que ele precisa fazer que envolve, em primeiro lugar, o risco pessoal dele em nível popular. É uma decisão difícil de tomar, e os grandes estadistas do nosso mundo e o nosso atual presidente constroem uma história com o terceiro mandato de um estadista dentro da sua tarefa, do que ele faz com brilhantismo, que é buscar a distribuição de renda mais equânime, esses programas sociais que são importantes para a nossa sociedade. Mas você veja que para a gente encerrar esse capítulo do Minha Casa Minha Vida, hoje o prefeito da cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes, ele deu uma sequência, ele compra o apartamento pronto, num projeto moderno de transparência pública, Câmara votando tudo junto. É mais fácil eu comprar alguma coisa dentro de um processo fiscalizado e entrego a chave em 24 horas. Essa sua referência é impressionante. A Prefeitura de São Paulo
e pela primeira vez na sua história estava com recursos abundantes em caixa, partido praticamente. Com a questão do governador Dória, que fez o acordo lá do Campo de Marte, dívidas do Estado, da Prefeitura com o governo federal, fez com que a Prefeitura de São Paulo, na gestão Bruno Covas para Ricardo Nunes, passasse a ter recursos abundantes. Exatamente. E esses recursos abundantes, o máximo que ela podia fazer, usando eram as Coabs. E as Coabs, pela própria forma política... Então, o que fez o Ricardo lenta, Nunes? né? E lenta no processo. Que talvez seja até uma forma dele mostrar uma gestão. Ele colocou milhões de reais comprando projeto Minha Casa Minha Vida de construtoras que estavam erigindo. Em vez de vender um em um, ele comprou uma quantidade incrível de apartamentos dos projetos das construtoras para poder fazer o financiamento. E o que a gente precisa trazer aqui a público, e por isso é a nossa conversa também, Romeu, que a transparência está aí. Eu acho que a atitude tomada dentro de um sistema de governo, um sistema de Estado da prefeitura, foi o ponto mais importante. Entre alguém que não tem teto e alguém que a prefeitura vai ajudar a ter teto, buscando linhas de financiamento, etc., demora 5 anos. Ele agilizou o processo, chamou o Ministério Público, chamou a promotoria, todo mundo disse, olha, eu vou fazer assim, eu vou agilizar o processo. Conseguiu colocar as famílias em residências populares e está aí transparente. Quem errou, quem fez algo... Se alguém cometeu alguma coisa que não seja normal, o Ministério Público vai observar. Mas a atitude do gestor é o que a gente quer hoje. Coragem para poder, vai lá, eu vou resolver. E para isso eu faço uma ligação que os projetos hoje de construção Minha Casa Minha Vida passaram a ser parecidos com os de Singapura. Quer dizer, não é só o prédio num terreno, é o prédio com uma infraestrutura quase de um clube. Então, veja, você deu a oportunidade de comprar recursos financeiros, prazo. E mais, nesses prédios de 30 metros quadrados, ou 40 metros quadrados cada apartamento, uma infraestrutura e virou um clube. Quer dizer, você está oferecendo não só a moradia. O que para nós hoje, Romeu, pelo que se divulga aí, primeiro, como você contou aqui, nós fomos buscar inspiração em Singapura. Hoje o mundo busca inspiração no nosso plano de instalação de ocupação social. Mas, Romeu, eu queria agora também entrar num capítulo, e como eu te disse, a nossa audiência quer conhecer mais detalhes do Romeu. E você falou tanta coisa aqui importante, que eu queria dar uma viajada assim. Da onde vem a família Chap-Chap? Qual é a origem da família Chap-Chap? Essa foi uma pergunta interessante. Eu fui convidado, numa época, pelo SBT, Jô Soares, para participar do programa. E depois das perguntas, o Jô Soares sempre foi bastante, diria, satírico na maneira com que ele entrevistava. Chegou uma hora e ele perguntou exatamente a tua pergunta. E quer dizer, por que é Chap? Bom, eu disse, olha, o que eu sei é o seguinte, nesses países da Ásia, em particular, você não tem sobrenome, você tem nome. E vou explicar. Por exemplo, você pega fulano de tal Cury, fulano de tal Haddad, Fernando Haddad, não sei quem é Cury. A origem é que dá o nome. Aquele Cury daquela cidadezinha da Síria, do Líbano, sei lá, tinha um padre. E Cury, em árabe, é padre. Onde é que você vai, meu filho? Eu vou na casa do padre. Eu vou lá na casa do Cury. Ou uma análise. Aquele ferreiro lá é um cara bacana na cidade.
que é? Se chamava o ferreiro, Haddad. A palavra Haddad, traduzida, ferreiro. Então você vai na loja do ferreiro, ou na fábrica do ferreiro. Então você chamava fulano ferreiro, fulano padre, fulano e assim por diante. Até cheguei uma hora e disse para o Jô Soares, Jesus, a origem da cidade, Jesus de Nazaré. Qual é o sobrenome de Jesus? Falei para ele. Jesus de Nazaré. Ou é origem, cidade, profissão. Então, o nome é o nome, mas o nome, sobrenome, sobrenome é de profissão, origem, cidade, etc. Foi então que eu digo. Então, estou falando no meu caso, por uma pessoa que sabe leitura disso que eu conheci, ele dizia isso no livro, na casa do padre, na casa do cura, na casa até, etc. Dizia que nessa pequena vila dos meus antepassados, bisavô, avô, era uma casa que tinha muito jovem, muitos filhos. E o ponto de encontro não é na rua ou no bar, é na casa dos jovens. Onde é que você vai, meu filho? Onde é que você está indo? Eu estou indo lá na casa da molecada, vou indo lá. A palavra shab, que é com B até, o P é uma tradução. Shab. Não existe P na língua árabe. Significa jovem. Shab. Jovens, é plural. Eu vou lá na casa dos jovens. Eu vou lá na molecada. Eu não vou na casa do Zé, do Agostinho. Naquela molecada, onde é que você estava? Estava na casa. Você sabe que tem até um partido político lá na Nigéria chamado Shab, quer dizer, Partido dos Jovens. Olha. Então eu disse para ele que o meu sobrenome, disseram, que não é de origem de cidade, não é de profissão. Lá naquela vila lá, onde é que você vai? Aí eu estou lá na casa dos jovens. Shab significa uma palavra só, tanto que até o meu primo, Paulo Shab, que foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês, todos os Shab é uma palavra só. O único que é separado, porque foi um erro de registro. Então, na lista telefônica aparecia Shab, separado. O meu nome não aparecia junto com os demais, porque está separado. Então, por ordem, e o Shab do Paulo e todos é uma palavra só. Porque a palavra é Shab, se fala Shab, jovens. Remoçados, sei lá. Olha que beleza. É por aí. Ô, meu, uma coisa que também, para você tem uma vitalidade, uma memória extraordinária. E você acabou de dizer que fez mais de 300 viagens internacionais. Conta pra gente, como é que é esse dom, esse desejo, essa vontade de conhecer o mundo, algumas vezes, que você teve? Olha, lá atrás, quando eu estava indo na faculdade, presidente na época do Secov, um dos diretores, por qualquer razão, tinha uma ligação com algum empresário da área internacional. Depois da guerra, voltando um pouco, a reconstrução da Europa foi feita através de um projeto de governo na França, que eles chamaram os empresários para a reconstrução da Europa. A FIAPSE criou uma entidade, a tal da FIAP, Federação Internacional das Profissões Imobiliárias, em inglês. Ela criou uma entidade, um Secov internacional. Tinha os afiliados os países da Europa e pouco a pouco foi chegando aqui. Eu estava até da diretoria do Secov quando eu recebi a visita de um presidente da FIABS, que eu nem sabia o que era. E a partir daí nós resolvemos também começar a frequentar as reuniões, entender um pouco mais do mercado imobiliário local em relação ao internacional. E eu fiquei nessa área.
Então, a partir daí, a FIABSE cresceu, passou a frequentar, tanto que nós temos anualmente um evento, um seminário que premia todas as obras, chama até de o prêmio Master Imobiliário, que vai acontecer agora em agosto. O presidente da FIABSE é o Amari. Não, agora é Rodrigo Luna. Rodrigo Luna, é o presidente da FIABSE. E a festa da FIABSE Internacional, comemorando 30 anos da premiação dos melhores projetos imobiliários, sejam eles residencial, comercial, shopping center, porque o Secov representa todos os empreendimentos imobiliários, não é só habitação. Shopping center é um projeto imobiliário, edifícios comerciais, hospitais, tudo que é construção imobiliária. Não estou falando de empresas da construção, empresas que têm no seu portfólio shopping, residências, hospitais, tudo que é construção. Então, o Secov é o representante dessa área. E, a partir daí, nasceu até o prêmio Master Imobiliário, que todo ano está comemorando 30 anos, premiando empreendimentos do Brasil inteiro. Você desenvolveu, com essa história da construção, você desenvolveu o padrão Romeu Chap de construção, né? Você tinha uma preocupação de também criar um diferencial. Como é que foi que você desenvolveu um padrão Romeu Chap de construção? Você desenvolveu algo pensando na sua evolução? Você identificou que... Eu posso explicar. Por princípio, eu sempre gostei da construção, mas eu tinha um ponto crítico. Eu sempre fui na minha vida um pouco perfeccionista. Então, nasceu até um slogan, móvel Chap padrão de alto padrão. Quer dizer, quando eu falo isso, eu me dediquei como empresário imobiliário à construção de mais de 100 prédios, São Paulo, Guarujá, no interior, mas apartamentos não quer dizer grandes, de bom padrão. Você podia morar num apartamento de sala-quarto. O primeiro prédio, na época, na crise, eu fiz aqui na Alameda Itu, eu passei a fazer um prédio em que você não tinha telefone. Foi a primeira vez que se criou uma central telefônica. Imagine conversar com a telefônica daquela época, e num prédio residencial de sala a quarto, 4 apartamentos por andar, um prédio de 20 andares, ninguém tinha telefone. Eu fui na telefônica e consegui montar uma central de escritório, na portaria, recepção. Então você passou a ter uma telefone na época que não existia facilidade. Então são coisas que a minha experiência internacional, minha vivência, eu trouxe, por exemplo, uma outra experiência na FIABSE, que eu fui presidente da FIABSE por 6 anos, fora o Secov. Eu aprendi o seguinte: o prefeito de uma cidade dos Estados Unidos faz um curso para ser prefeito. Ele não é prefeito eleito, ele é prefeito contratado. O prefeito eleito é um político, é uma pessoa, é um médico da cidade. Mas o prefeito profissional é contratado. E a partir daí, garagem, quer dizer, é uma figura. E essa ideia eu trouxe para a FIABSE através da FAP, que fez esse curso. Sim, de gestão municipal. Curso para ocupar um cargo numa prefeitura. Não como prefeito eleito, sim como o executor. Que nos Estados Unidos, a maior parte das cidades, o prefeito não é aquele nome que está lá. Exatamente. O prefeito é ele foi eleito. Exatamente. Mas o executivo é um contratado e que tem escola própria para executivo de cidade. E que virou um dos cursos mais procurados, né? 645 municípios no estado de São Paulo, 7 mil no Brasil. A Celita Procópio foi com você, foi uma das grandes visionárias. Esse projeto cresceu
a FIAP se adotou e passou a ser esse curso de prefeitos profissionais pelo Estado de São Paulo. Ô, meu, conta um pouquinho, uma coisa aqui para nós também. Como é que foi você, nessa trajetória toda que nós estamos aqui contando para a nossa audiência, como é que foi o ingresso na presidência, sua primeira presidência no Secov? Como é que foi o processo que te levou à presidência do Secov? Olha, o Secov tinha uma sede no Largo do Café. Eu, na época, no começo, eu eu estava começando, e talvez por essa forma de comunicação que eu sempre procurei estar presente, até me lembro, fui indicado pelo Adolfo Lindenberg para passar a frequentar o Secov. O Secov, na época, era só municipal, era uma entidade municipal, só de São Paulo. Modéstia à parte, fui eu que consegui, na época com o ministro Almir Pazanotto, consegui assinar, depois de um trabalho longo, que o Secov passou a ser estadual. Então, os Secovs são estaduais. São Paulo era municipal. Então, tinha Secov em Ribeirão Preto, tinha Secov não sei o quê. Então, a partir daí, nasceu o Secov estadual. O único que não conseguia vir lá foi em Ribeirão Preto. Lá tem o Secov. Independente do Secov estadual, que passou a ser a representação da indústria imobiliária no estado de São Paulo. Então, isso também foi uma vitória que eu consegui trazer nos contatos com o governo federal. O Almir Pazanotto, ministro do Trabalho, aceitou, na época, que o Secov, baseado em provas do seu trabalho, pudesse se tornar uma entidade estadual. Quantos mandatos você ficou na presidência do Secov? Olha, eu fui eleito presidente do Secov em 1981. Fui eleito. Na época eram 3 anos de mandato. Secov já tem 70 anos, mas antes ele era mais um sindicato terrenista, representava mais os empresários de terrenos. Os primeiros presidentes eram empresários da área que eu chamo de terrenista. E através de um presidente que assumiu, na época, Abdul Maci, me lembro dele, eu fui convidado para participar das reuniões e, em um determinado ano, que eu fosse eleito diretor. Passei a frequentar até a hora que o ex-presidente Paulo Germanos, que assumiu, me convidou e eu acabei ser secretário. O secretário-geral era como se fosse vice-presidente. E no final da gestão do Paulo, que eram 3 anos, e eu já estava mexendo um pouquinho nessa relação pública, e quiseram que eu viesse a ser presidente. Eu lutei, não tinha a mínima ideia o que seria presidente. Na época falava Gomes de Almeida Fernandes, Adolfo Lindenberg, as grandes empresas. Quem sou eu? Uma empresa. A indústria da construção civil nessa época estava gigante. Não, eu era a construtora Romeu Chapchap, era eu fazendo pequenas obras, que eu chamo da... Bom, resumindo, passou a gestão do Paulo Germano de 78 a 81, e aí chegou um grupo que participava dele, e fizeram presidente, não fui candidato, e fizeram presidente. Então eu fiquei de 81 a 84. Foi nessa época que eu trouxe para São Paulo, num almoço memorável no Paineiras do Morumbi, o presidente João Batista Figueiredo. Conseguiu o Secov trazer para uma reunião o presidente da República. E eu fui o anfitrião. Bom, mas você, num outro mandato, você levou no Monte Líbano, eu me lembro, eu estava lá, o presidente Lula, tinha 2.000 pessoas. Aquilo lá foi uma outra cerimônia. Então eu fui de 81 a 84, e aí que vem a história do jornal. Chega, eu preciso cuidar da minha vida, eu não sou funcionário, não existe, não tenho. E eu ocupava, porque eu era muito dedicado. E aí que veio aquele movimento, talvez pela minha gestão,
do Romeu continue. Você acredita que, de repente, não queria aceitar de jeito nenhum continuar? Sai publicado no jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e Gazeta não, o Diário do Comércio, eu tenho até os recortes. Romeu continue, assinado por 400 empresas de São Paulo. Olha que maravilha. Bom, ficou emocionado. A partir de um chamamento desse porte, eu aceitei a continuação 84, 87. 3 anos era o mandato. Em 87, entrou, já tinha que ser subido, não podia continuar, e o Sérgio Mauad assumiu a presidência, o outro diretor. E eu passei a ser presidente da FIABSE, que estava já por aí. E fiquei 6 anos na presidência da FIABSE, participando de congressos internacionais, fiz palestras, fiz até palestra do Financial Times em Londres, para discutir como é que o Brasil sobrevivia com essa questão. Foi interessante. Fui convidado. Quer dizer, o Secov passou a ser convidado de uma organização. Fui fazer palestra internacional. Isso foi um. Tanto que hoje o Secov é considerado uma entidade. O respeito que tem o Secov por todo o Secov do mundo inteiro. Você criou uma das coisas que eu mais admirei e foi interessante no Secov, além do seu trabalho com todos os prefeitos, você lidou com todos os prefeitos da nossa cidade, você criou o NAT, que é o Núcleo de Altos Temas. Eu me lembro como fosse hoje, então, era desejado, a gente esperava, quando é que vai ser o próximo NAT? Era nas segundas-feiras, e você levou para esse NAT o que há de mais expressivo do conhecimento da economia. Na minha experiência de gestão, eu sempre dizia o seguinte: não vou esquecer de uma reunião que um ex-presidente, o Abdul, marcou com o ministro da Fazenda, problemas da nossa área. E o ministro da Fazenda era o diretor lá que cantava a ópera, o Mário Henrique Simons. Mário Henrique Simons. Então nós chegamos lá em Brasília e esse presidente levou quase toda a diretoria. Então nós sentamos naquela mesa comprida para discutir. Interessante, percebi que foi o maior erro cometido. Quer dizer, em vez do presidente ter... Cada um começou a querer falar sobre os assuntos. Eu me lembro que o ministro chegou e disse assim: quando vocês chegarem a uma conclusão, me procure. Porque parecia que aquele grupo que não foi treinado, não foi conversado, é como se todo mundo sabia de um tipo de problema. E o ministro falou: quando vocês chegarem a uma conclusão, me chama. Então eu não esqueci disso. Foi aí que criou o NAT. Eu percebi. Então o que eu queria? Eu queria fazer o seguinte: eu queria fazer com que o Secov dialogasse, passasse a existir publicamente nos meios de comunicação. Eu contratei um selo de imprensa, e mais do que isso, advogados, políticos nos visitassem. Líderes, presidente de entidades. E levei lá o ministro do Supremo, o Alckmin foi várias vezes, o governador, para discutir temas imobiliários, que não é só Minha Casa Minha Vida. Temas imobiliários, Ministério Público. Então passou a ter, com esse nome, NAT, Núcleo de Altos Temas. Exatamente. Eu criei esse departamento no Secov para trazer pessoas de fora e saber quem somos nós. E ele fazia uma palestra. Foi extraordinário. O Secov passou a ser mais conhecido, porque essas pessoas passaram a entrar dentro do nosso ambiente e entre nós, perguntas e respostas. Romeu, você que é um idealista do Brasil, você é um patriota admirável. Nós estamos chegando aqui na quadra final da nossa conversa. É difícil entrevistar uma pessoa como você, por isso que eu chamo de uma conversa com um amigo, porque você tem uma biblioteca de vida. E eu queria trazer um pouco da sua experiência de tantos anos, tantos feitos, para a nossa atual sociedade.
Você assistiu vários governos, você assistiu vários planos, e você hoje é um observador contumaz nas nossas conversas entre os amigos sobre o que é o Brasil. Eu diria E que... até nesse ponto, só não interromper, eu senti que o Centrão, conselhão do Lula, nós não estávamos lá, nós, consultores, quando o Lula criou o conselhão, o SEDES. Mas eu me lembro que a razão de não estar lá foi uma razão política. Então, a construção, nos 90 participantes, sindicalistas, empresários, Fiesp, e não tem construção aqui. Aí eu percebi de que havia que o organizador do SEDES era aquele ministro Tarso Genro, Sim. que tinha sido candidato a governo, a gente vai aprendendo até sobre esse aspecto, ele tinha sido candidato a governador do Rio Grande do Sul. E o presidente da entidade internacional da construção virou presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, esse coordenador do SEDES não ia colocar o homem que ajudou a eleger o concorrente dele, Tarso Genro. Tarso Genro. Mas, Romeu... Então, sabe o que acontece? Então, eu procurei um caminho. Para poder colocar o Secov e a construção lá dentro. Eu conversei com aquele sindicalista, que foi presidente do sindicato, uma relação que eu convidava para ir no Secov. Ele foi lá e falou com o Tarso Genro, eu passei a ser frequentador, não podia ser, porque não era nacional. Passei a frequentar as reuniões do SEDES e fiz com que uma proposta lá no Centrão, com 90, colocasse a construção habitacional uma prioridade do governo Lula. Foi aprovado por unanimidade no Conselhão. Proposta minha, mas não como membro, eu não era membro, eu era assistente. E conseguimos aprovar. Então, estou contando isso, dessa parte, esse setor passou a ser ouvido lá no meio de 90. Que é uma das virtudes que você criou entre nós. Para você falar, você precisa ser ouvido. Eu tenho a impressão, quer dizer, fazendo um juízo, até eu analisava antes e depois da minha participação, faltava no meio empresarial, no nosso meio, chão empresarial, diria assim, uma tentativa e teve até experiência com políticos que falavam uma coisa. Eu tive, por exemplo, na primeira visita do presidente João Batista Figueiredo ao México, eu fui convidado pelo próprio João Batista Figueiredo. Não era membro do Centrão, mas foi uma reunião na cidade do México, em Cancún, organizado e foi o Figueiredo e mais todo o Delfim, etc. Foi aí que eu cheguei. Eu tenho a impressão que é um pouco de... Como é que a gente usa? Ousadia. É ousadia. Porque eu parti do princípio seguinte, vou falar isso, nem sei se deve gravar. Quem são esses homens que estão na presidência, que estão na Câmara dos Deputados, que estão nas prefeituras, que estão nos governos? São homens que nós contratamos através de eleições. Então, quando eu for levar uma mensagem, uma propositura, eu estou apenas conversando com possível igual para que ele conheça um pouco mais de perto qual é os assuntos, porque nem o pessoal assume um cargo lá e não sabe nada de um determinado assunto, nem pode saber. Eu sei porque eu estou no ramo, mas ele está lá, eleito deputado, baseado em discurso, etc. E eu quero até dizer que, uma época, me sugeriram que eu saísse candidato, e eu, a deputado, etc.
Eu me lembro que até o Maluf tinha pensado em pôr na prefeitura quando ele nomeou o Curiati, mas são outras. O que eu percebi que eu não teria condições de conseguir levar. Segundo, eu fui ousado, porque eu os considerava pessoas importantes, mas espera um pouco, iguais a mim. Eu estou trabalhando desse lado, você está trabalhando daquele. Nós temos que construir um projeto para a população. Antes de terminar, Romeu, eu quero te agradecer, mas há uma necessidade de, quando a gente ouve uma figura como você, brilhante, com mais de 90 anos, não vou contar aqui que é segredo quanto mais, um homem que tem na vida a essência de viver, o teu patrimônio de amizade que você nos traz. Então eu queria abrir a câmera para a nossa audiência para que você pudesse dar alguma palavra de estímulo ao jovem, ao pai de família, ao brasileiro. Você conhece o Brasil como ninguém. Você fez o Brasil com muita galhardia, trabalhando mais de 80 anos na sua vida como um todo. Então, a nossa câmera é sua. Eu quero te agradecer de você abrir a sua casa e a sua mensagem é esperada pela nossa audiência e o Brasil. Olha, a mensagem que eu sempre quis passar para frente, principalmente os jovens que estão surgindo, assumindo posições nesse país, que frequentem mais as entidades, se associem, é muito importante. É importante para o seu aprendizado, para você ter mais coragem e mais ousadia de discutir temas importantes. Porque o grande problema do Brasil, que eu chamo ainda por falta de soluções, foi exatamente... Eu quero contar até uma história. Uma vez nós estávamos num congresso em Madrid, e chegou um rapaz e falar comigo. Doutor, não sei o quê. Eu nem sabia quem era. Ele falou, não, eu sou filho de fulano de tal. Eu estou aqui porque meu pai me fez vir aqui porque o senhor disse no seu livro, na sua palestra, para a gente participar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os jovens participem. Quando eu digo participem, vão, ouçam. Não fica só naquelas mensagens que são todas elas fake news ou tal, não me importa. Participe. Eu quero dizer o seguinte, essa palavra pode parecer muito simples, mas eu participei. Eu participo, não participei. Eu tenho 90 anos e meio e continuo participando das reuniões do Instituto Fernando Henrique Cardoso, do Secov, da FIABS, e vou com entusiasmo, e vou ouvir palestras e assisto pela internet. Televisão, o X, eu ouço um pouco, porque não me soma nada. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas dizem, você não viu no X? Eu não sei, sabe, eu tenho X, mas sabe, aquilo não acrescenta, não é, parece fofoca, bem. Então eu não estou aqui para discutir. Eu quero dizer o seguinte, participe, vão, saiam do seu ambiente. Está faltando isso no Brasil. Depois da pandemia piorou. Eu percebo nas matérias que eu leio e em palestras que eu vou, que às vezes o pessoal está ávido para... Mas vá, precisa ter mais contato, menos celular. Até eu assisti um filme ontem, um filme argentino, vale a pena, e que começa celular, o cara não larga disso. E vai por aí. É para dizer o seguinte, realmente é um exagero. Isso aqui é um objeto fantástico que tem aqui dentro. Pelo amor de Deus. Eu posso dizer, eu tenho até medo.
que tem aqui. Mas fique um pouco menos aqui, um pouco menos. Esse é um aparelho fantástico, mas leia mais, assista mais, para você ajudar esse país a sair dessa mais ou menos inércia. Então nós estamos hoje dependendo das decisões de um presidente da República, com todo o respeito. Está na hora de novas ideias, está faltando isso. Também lá. Mas por que lá? Porque nós não estamos ajudando a fazer isso. A colaborar, sejam um pouco mais ousados, não crítico no sentido que um determinado candidato à prefeitura faz aí nos debates. Eu quero dizer o seguinte, vamos colaborar para sugestões positivas. Eu continuo fazendo isso. Eu continuo frequentando. Eu continuo lendo. Eu sou viciado. Sou. Mas a mensagem é essa. Eu recebi essa informação. Ah, meu pai disse que você falou, você está aí no Congresso, o que você acha? Eu gostei da palestra do fulano, no meio da feira tinha... Pois é. É útil para você? Sei. Mas ela entra. Sai um pouco do lugar daquelas mais vagas, mais sem expressão. Então nós estamos vivendo um pouco muito, notícias sem expressão, sem força. É isso. Muito E o obrigado. seu trabalho, quero dizer para você, tenho assistido às suas mensagens, é essa mensagem. É o que você manda. É o que você está fazendo aqui agora. Eu só posso te agradecer a oportunidade que você me deu. E eu tive agora, nesses 5 anos que eu tive o meu AVC, a quantidade de convites de Estadão, de certas entidades, para estar lá e tinha medo de ir de cadeira de roda. Chegou uma hora, eu disse, eu vou de cadeira de roda. Aceitei o convite do Estadão para ser o... Mas por que eu aceitei? Eu não sou candidato a nada. Eu aceitei porque eu quero me comunicar. Eu quero continuar me comunicando. Se eu puder fazer isso, porque o Estadão me colocou na página, ou agora o Agostinho Turbian, espero que seja útil sobre esse aspecto, porque eu não sou... A minha vaidade não chega ao ponto de querer aparecer num vídeo. Se você vê a quantidade de vídeos do tempo do videocassete. Outro dia eu comecei a passar aqui, porque os aparelhos mudaram, não é mais aquele grandão. Eu tenho dezenas de entrevistas, nem eu sabia que eu dei. É a história, Romeu escreveu a A história. quantidade de entrevistas que eu dei nos vários canais, de Globo, SBT, etc., ou daquelas figuras que me entrevistaram, ou o Salomão Schwartzman, ou todas elas, eu comecei a ver algumas. Eu tenho um aparelho antigo e tenho os videocassetes. Eu nem sabia que eu falei tudo aquilo. Não, eu não percebi. Eu pensava, o que eu fiz? Não, você... Eu acabei percebendo agora, pondo uma ou outra cassete lá para ver. Eu falei, Romeu, como a mensagem era para os jovens, e você contou uma história, mais um depoimento de fundamental importância, então eu vou aproveitar nesse finalzinho da nossa entrevista, que mensagem você gostaria de mandar para os nossos governantes, os nossos políticos, o presidente da República, o nosso vice-presidente, ao Congresso Nacional, pelo que você assiste, pelo que você lê, pelo que você está percebendo. Que mensagem você gostaria de mandar ao nosso Congresso, aos nossos políticos, aos líderes que cuidam do nosso país? olha, é a mensagem que eu estou passando para o jovem, para os empresários. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma pessoa que me ouviu muito, ou duas, e outras que foram indelicadas. Fernando Henrique Cardoso ouviu. Quando eu fui eleito presidente de novo, mandou
o ministro, e eu mandei a resposta dizendo o seguinte: eu não venho aqui mais para trazer uma proposta por escrito. Esse papel vai ser jogado fora. Daqui a pouco tem outro. Eu quero conversar. Essa frase, olho no olho, eu passei num programa com o ministro da Fazenda, que o Fernando Henrique não apareceu no Clube Monte Vivo. Olho no olho, vamos conversar. Eu vou trazer ideias. Eu tenho até uma experiência que eu vou contar para você aqui. Essa vale a pena. Na minha posse em 94, na segunda eleição desse período, o Fernando Henrique ia participar como presidente. Na última hora veio o ministro Malan, representando, e foi a festa de solenidade de Monte Livre. E antes, logo depois, eu passei. O meu discurso de posse foi um discurso para dizer: presidente Malan, nós não queremos mais levar documentos escritos, porque o senhor vai pegar aquilo, passar para um assessor, e daqui a pouco vai chegar outro como eu, trazendo outros papéis. Então aquilo vai ficar inutilizado. É o que eu tenho percebido, falei para ele, falei no discurso para o Malan. O que eu gostaria que nós levássemos mensagens da nossa experiência para a sua experiência, olho no olho. Tanto que essa frase saiu por aí depois. Logo em seguida, o ministro Malan me convidou para uma reunião em Brasília. Eu fui sozinho. Eu me aprendi não ir com um bando, que desvia a atenção. Sozinho. Malan tira o paletó, sucessório, o cachimbo dele, e os dois assessores importantes, que eu vou lembrar o nome, sentaram na mesa. Eu fiquei 1h30. Isso foi o recorde, com o ministro Malan em Brasília, passando mensagens, contando a história do mercado imobiliário no sentido prático. Falei, voltei para São Paulo eufórico. Eu consegui falar com o Brasil através dessas pessoas que eles é que decidem. Eu estava eufórico. Passou uma semana, 2, sei lá. Tudo que saiu de Brasília era o contrário do que eu tinha dito. Aí eu cheguei ao contrário. O mercado entrou em parafuso, porque a finalidade do ministro da Fazenda era combater a inflação. E tudo que ele pegou no final, tudo que eu falava da construção era exatamente o contrário. Vai acelerar a atividade econômica. Consequentemente, o juro vai subir. Consequentemente, eu passei para ele toda a lição de casa, que foi contra nós. Aí eu percebi também, vou contar isso claro, ministro Malan, as medidas que saíram de Brasília eram exatamente como que ele dissesse: se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Então faz isso. Então o Brasil entrou num parafuso de reduzir a atividade econômica. E com isso é fácil. O governo corta os financiamentos imobiliários, os bancos não dão mais nada, ficam só no depósito compulsório. Eu tive essa experiência de levar mensagens positivas cujo resultado foi negativo. E eu pensei que eu estava eufórico, me senti, desculpa, com a orelha desse tamanho. Mas como quem dissesse, leva. Não vou comparar esse assunto, que foi único. Mas então a mensagem é o seguinte: procure ter olho no olho, menos papel, menos papel. Eu levei muito papel na minha vida. Os papéis se perdem lá. Seja com quem for, você conversou, puxa, mas ele estava entusiasmado, ele viu. Não se iluda. Você procura ter uma conversa para ter uma resposta numa conversa.
papel no chão. O papel aceita qualquer coisa. Então, mensagem, homens de governo, escutem mais núcleo de empresários competentes e que querem o bem do país. Ele também vai fazer uma análise com as pessoas com quem ele vai conversar. Mas conversa olho no olho. Foi assim que eu vendi a ideia do Minha Casa Minha Vida. Numa reunião com o prefeito Paulo Maluf. A mesa dele não tinha nenhum papel, nenhuma caneta. Foi quando eu fui levar, que eu não podia assumir a Secretaria da Habitação, levei mensagem, mas levei, uma pessoa que tinha me dito, quando você tiver uma reunião com o Maluf, você pode negar o convite, mas leve a solução. Aprendi isso com aquele Falcão Bauer, numa ida a Brasília. Eu fui e disse, governador, prefeito, é isso, é isso, é isso. A pessoa para fazer isso eu tenho para o senhor convidar. Tinha muitos políticos querendo o cargo, ele falou para mim, para manter sigilo no caso do Laí, que era para ser Laí. Mas ele captou, porque essas pessoas têm uma habilidade, a maioria delas, eles têm um treinamento, parece que é o dia inteiro. O que faz um ministro? O que faz o ministro ou a figura de destaque nesses assuntos? Ouvir. Mas faz ele ouvir de uma forma mais prática. Nós precisamos ser menos teóricos e mais práticos. Romeu, eu só posso te agradecer, muito obrigado. Você foi um querido amigo aqui. Você abriu a sua casa novamente, muito obrigado. E que Deus te proteja, te mantenha sempre assim, nos assessorando, nos orientando, que é o que nos alimenta. E a nossa audiência, você vai encontrar aqui embaixo no nosso descrição, onde você nos acha, no YouTube, em todas as redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.